Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Jesus. Pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom, meus irmãos. O Pai é bom. O Pai é bom, meus irmãos. O tempo todo, o Pai é bom. Amém. Vocês lembram do dia que eu ministrei aqui sobre amigo e filho, né, irmãos? Os irmãos lembram? Os irmãos lembram, não? Então nós não somos amigos que batemos na porta. Nós somos filhos que deitamos na cama. Amém? Amém? A nossa relação com o nosso Pai é mais íntima do que a relação de amigo e amigo. E olha que relação de amigo é uma relação boa. Mas um amigo hoje, o seu melhor amigo, claro que a gente não está profetizando aqui, mas pode não ser seu amigo amanhã. Em alguns casos, o melhor amigo pode ser até inimigo amanhã. Mas pai nunca deixará de ser pai. Quem está entendendo? Então é melhor ter um pai do que ter um amigo. Amém? Então você não é amigo que bate na porta, você é um filho que deita na cama. E o que muda isso? Amigo pede, pai. Deixa eu mudar. Amigo pede, filho tem. Amém? Filho se apropria de tudo que o pai tem. A gente aprendeu, existe até um jargão aí, no meio dos crentes, que diz o seguinte, está falando bastante o microfone aqui, que diz o seguinte: muita oração, muito poder, né? Deixa eu ver se a anteninha. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E a gente veio dessa cultura de muita oração. E isso não está errado. A gente deve orar bastante, sim. Não há nada errado em orar. Então não está equivocado esse conselho. Até porque o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. Então, quanto a orar muito, nós não estamos equivocados, devemos orar sim. E onde está? Vou pegar outro microfone aqui. Ei, sem nenhum problema. Amém, irmãos? Estão me ouvindo melhor? Sem falha? Então vamos lá. Vou deixar tudo aqui direitinho, bonitinho, sem problema. Então, está errado orar muito? Claro que não, irmãos. Claro que não. Nós devemos ter uma vida sim de oração. Então é necessário que nós oremos sim. É importante termos uma vida de oração sim. Bom, onde está o problema então? O problema é o que você aprendeu sobre o que é orar. E a maioria de nós crentes temos o entendimento que orar é pedir. Por isso que eu uso esse termo, muita oração, muito poder. Tipo assim, eu oro muito, então Deus vai fazer, o poder vai manifestar nas minhas causas, nas minhas demandas, nas minhas necessidades, nas minhas carências. E foi exatamente uma frase como essa, mal interpretada, e a palavra oração mal compreendida, que fez de nós pedintes espirituais. E eu vou até piorar um pouquinho aqui para te confrontar mesmo. Fez de nós mendigos espirituais. E isso, irmãos, trouxe uma cultura na igreja muito equivocada. Porque muitos, a maioria, é triste dizer isso, tem uma relação com Deus muito mais de amigo, que é uma boa relação, não resta dúvida. Outros de servo e poucos de filho. Por quê? Porque aprendeu assim, que eu preciso orar, eu preciso pedir. E aí a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai dedicando um tempo para entender um pouco mais sobre isso, a gente percebe o quanto doido fomos. Ou muitos ainda, quanto doido é. Porque parece que eu preciso pedir de novo para Deus saber que de fato eu preciso. E a gente fica o dia inteiro orando por uma mesma causa. Aí sabe o que isso vira? Jesus disse:
Vã repetição. E aí a gente começa então a rezar. E olha que nós viemos de um lugar onde nós aprendemos que reza não funciona. Talvez você é vítima disso. Basta você começar a perceber quantas coisas que você pediu e não recebeu. Porque Deus é ruim? Não, porque Deus é mais do que bom. Pastor, como que eu vou entender isso? Eu vou explicar. Você não recebeu, não é porque Deus é ruim, é porque Deus é mais, Ele é melhor do que você quando orou pensou que Ele fosse. Como assim? Explique, irmãos. É que você foi pedir para Deus aquilo que Ele já tinha te dado. Então Ele é melhor do que você pensava que Ele era quando você estava orando. E você ficava pedindo para Ele aquilo que já era seu. E aí então mesmo que Ele desse, Ele sabia que você não ia se apropriar, porque Ele deu, você não pegou. E Ele deixou do jeito que estava. E o problema foi Deus? Não, foi você de não se apropriar. Quantas vezes nosso comportamento com Deus é pedindo aquilo que já é nosso. E aí Ele não vai fazer. Porque Deus, preste atenção, Deus não faz nada que a obra consumada da cruz já fez. Porque se Ele fizer o que a obra consumada da cruz já fez, Ele está de certa forma afrontando a obra da cruz. E existe uma legalidade no mundo espiritual, onde o próprio Deus está sentado no trono, e a Bíblia diz que à sua direita está quem? O Filho. E toda vez que você pede no nome do Filho ao Pai, como o próprio Filho quando estava na terra nos ensinou, o negócio deve funcionar mais ou menos assim. Você pede, Ele já deu, Ele fala, Pai, Ele está pedindo, mas eu já dei, fica quieto aí. E Deus não faz. Daqui a pouquinho você está fazendo outro pedido, Ele, Pai, aí você vai passar pelo crivo do Filho que já fez, Ele já sabe o que Ele fez e o que Ele não fez. E aí muitas coisas nem chegam em Deus, porque o próprio Filho fala, Pai, não precisa se preocupar com isso. O problema não é com o céu, é com a terra. O problema não é com a gente, é com eles. Mas tudo isso vem de um ensinamento equivocado nosso. Ou melhor, que nos fizeram e nos fez entender, crer, virar um fundamento dentro de nós, de que oração é pedir. Não, querido, muda a sua cultura. Oração não é pedir, oração é relacionar. O maior sentido da oração é relacionamento com Deus. É criar intimidade, é ambiente de intimidade, é ambiente de presença. Então quando a Bíblia diz orar e sem cessar, a Bíblia está dizendo o seguinte: esteja relacionado com o seu Pai sem cessar. Porque quando você tiver um momento da sua vida que você deixar de relacionar com Ele, esse exato momento a sua vida não será tão boa assim. Você não terá tanta paz assim. Orar sem cessar não é pedir sem cessar, porque senão faz a gente entender que existe um Deus que Ele não sabe de nada. Eu tenho que falar tudo para Ele, eu tenho que falar inúmeras vezes para Ele realmente saber. E aí a gente começa a cair nessa religião. Então nós não somos, queridos, nenhum amigo que bate na porta. Existia no Velho Testamento muitos amigos de Deus, porque a cruz ainda não tinha acontecido. Mas na nova aliança nós não somos mais amigos que batemos na porta. A Bíblia diz para você e para mim que a todos quanto receberem nele e creram, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então mais do que amigo que bate na porta, que é o pedir, nós somos filhos que deitam na cama. Isto é, onde é o lugar dessa cama, irmão? Que lugar é esse, essa cama? É o lugar mais íntimo de uma casa. Não estou falando a cama dos filhos, nós estamos falando a cama do pai. Talvez muitas pessoas já entraram na sua casa, mas poucas entraram no seu quarto. Você como marido, você como esposa. Na minha casa mesmo, se eu recebi 1000 visitas, eu te garanto que nem 20 entraram no meu quarto. É bem provável que tenha os curiosos que ficam até pensando, como que é o quarto lá do pastor? Como que é o banheiro lá do quarto? Mas não rolou ainda de levar no quarto. Vou usar uma linguagem jovial aqui. Porque quarto é o lugar mais íntimo. Então quando a Bíblia fala que nós somos filhos que estamos na cama com o Pai, lá em Lucas 11, tá, gente? Ele está falando que nós estamos num lugar de intimidade.
Agora pensa comigo, irmãos. Será que você, sabendo que você é filho, vivendo num lugar de intimidade, deitando na cama do pai, você precisa pedir alguma coisa? Você precisa simplesmente se apropriar e agradecer. Meu Senhor, muito obrigado, eu sou filho. Ou na sua casa é assim, o filho tem que bater na porta para entrar, tem que pedir para abrir geladeira, para ligar a televisão. É assim na prática, irmãos? Não, nosso filho tem tudo que a gente tem. É nosso, é dele. Então, por esse entendimento equivocado do que é a oração, a gente vinculou a oração com o pedir. Não, a oração é estar com o Senhor, e que já sabe de tudo que você precisa. Ele te conhece, Ele sabe das suas necessidades. Isso não significa que a gente não deva pedir, irmão, não é nada disso, mas você pode ter uma relação até sem pedir. O problema é quando você usa meia hora do seu tempo e fica lá 29 pedindo minutos. Então, o que o Pai tem é nosso. Quem entende isso, diga amém. Então, eu não sou, você não é amigo que bate na porta. Guarde isso, irmão. Nós somos filhos que deitamos na cama com o Pai. É tudo nosso, irmão. Se aproprie, porque a cruz já aconteceu. Está consumado, está pago. Está pago. E eu e você, nós somos mais que vencedores em Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Quem entende, diga amém. Tudo é por causa de Cristo. Busque ter essa relação de intimidade, essa relação de fé, essa relação de confiança, essa relação de filho. Acabe com essa crise de identidade, irmãos. Você é filho. Você é filha, amém? E tudo que o Pai tem é seu. Se aproprie. Se aproprie, irmãos. Não faça da oração uma vida de pedir. Faz da oração uma vida de adoração. Uma vida de relacionamento, uma vida de estar com Ele. E vê se você consegue ficar lá meia hora com Ele, 1 hora sem pedir nada. Nós precisamos crer que Ele sabe de tudo. Agora olha só, sabe que eu não sei se muitos já sentiram assim. Eu falo que eu já senti, para minha vergonha. Parece que você fica ali adorando, adorando, e quando você não pede nada, parece que ficou um vazio. Alguma coisa ficou errado, tinha que ter pedido. Olha como é a mente da gente. E nada, não ficou nada errado não. É a gente que precisa nos adestrar, trabalhar a nossa alma para ter esse entendimento que o nosso Espírito já revelou a nós que somos filhos. Quem crê que é filho aqui mesmo, diga amém. Você crê que você é filho? Então você pode descansar, irmão. Não adianta só cantar. Melhor do que falar, saber, crer, cantar, é viver. Viva como filho, descanse. Tudo que vier acontecer contra você tem que passar pelo Pai e pelo Filho. Então o nosso ambiente é um ambiente muito favorável. É a cama do Pai. É o lugar de descanso, irmãos. É o lugar que nós não temos que preocupar com nada, irmãos. Então mude a sua forma de orar. Dedique tempo sim ao Senhor, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente só consegue conquistar esse descanso, essa paz, quando nós tiramos sim tempo com Ele. Mas é tempo de qualidade, é tempo de intensidade, irmãos. É tempo de relação, é tempo de intimidade. Não é tempo de pedir, irmãos. Tem gente que paga tanto preço de que já foi pago. Ah, tem que pagar preço, a gente aprende assim, não é? Tem que pagar preço, meu irmão. Tem gente que não vai para um monte de carro, porque se for de carro não teve sacrifício, irmão. Zé Maria está rindo aí, você é um caso. Não, eu tenho que ir a pé, porque de carro não tem sacrifício. Ah, então sobe na cruz e morre logo, irmão. Você quer disputar sacrifício com Jesus? Então sobe na cruz, arruma uns pregos grandão aí e chama um doido para pregar você. É esse equívoco do ensinamento que tem por aí que a gente aprendeu. Não, tem que pagar preço, tem que ter sacrifício. Ó, tem um hino aí que é muito legal, de um cantor que eu gosto muito, que é Vitória. Vai chorando, geme e chora, irmão. Não é, irmãos?
Quando a Bíblia diz que eu e você, por causa de Cristo, somos o quê? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E a gente fica, não, tem que ser de madrugada, porque de madrugada, pastor, irmão, são 2 mensagens hoje, tá? Já estou pregando a primeira. Pastor, tem que ser de madrugada, porque de madrugada a fila é curta. Mas nós precisamos reaprender. Quer que eu fale uma coisa para vocês, irmãos? A gente não está precisando de reforma, não. Aconteceu uma reforma em 1517, mas não resolveu tudo, não. Nós estamos precisando de uma reconstrução. Eu louvo a Deus que nós estamos sendo reconstruídos por dentro. Nós estamos em reconstrução. Não faça a reforma, senão vai ficar uns pedaços de velha aliança para trás. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos nos reconstruir no entendimento, na revelação, na compreensão, na informação, no conhecimento. Cristo já pagou tudo por nós, mas você precisa ter isso no seu espírito. Você não pode ter isso apenas como informação, você tem que ter isso como revelação. Cristo já pagou tudo para te dar uma vida mais do que vencedora em todas as áreas, irmãos. Sabe quando você buscou a sua bênção? Quando você ergueu sua mão assim e falou: Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Pastor, aquele dia eu criei, eu virei crente, agora eu busco a minha bênção. Não, aquele dia você já buscou a sua bênção, você buscou Cristo. E Cristo é sua bênção maior. A cruz já te deu tudo. Você não será abençoado, você já é abençoado. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, passado, irmãos, com todas as bênçãos, irmãos, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Nós já somos abençoados. Então não tem essa de buscar a minha bênção. Cristo subiu naquela cruz e buscou todas as bênçãos por nós. Por causa de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Por causa de Cristo, nós somos abençoados. Por causa de Cristo, eu não preciso fazer sacrifício mais. Por causa de Cristo, eu não preciso ser um pedinte espiritual, um mendigo espiritual mais. Agora, não tenha isso como mera informação. Tenha isso como profunda revelação. E mais do que profunda revelação, viva isso. Tira tempo com Deus e muito tempo com Deus. Mas tire tempo para adorar. Tire tempo para melhorar o seu relacionamento com Ele, a sua intimidade com Ele. Não, pastor, eu tenho que fazer uma campanha de jejum. Sim, jejum muito mesmo, mas para relação, não para petição. Porque você já tem tudo. Não peça nada que já é seu. É tudo nosso. É tudo nosso. Douglas, por favor, pega essa garrafa d'água aí para mim. Obrigado. Faz um outro favor para mim. Pega aquela garrafa d'água lá para mim. Pega lá, por favor. Então eu vou ajoelhar para você pegar. Por favor, Douglas, pega. Pega, Douglas, pega aquela garrafa. Pega lá, Douglas, não me diz. Tem gente que pensa que é assim, né? Deixa eu chorar porque eu convenço Deus. Irmão, chora bastante mesmo. E ora muito mesmo, e pede Deus muito mesmo, irmão. Chama a igreja inteira para orar, para convencer Deus de te dar. É assim que tem funcionado esse tal de cristianismo aí, irmãos. Pega a garrafa d'água lá para mim, Douglas. Já está comigo? Não parece esquisito? Obrigado, Douglas. Não parece esquisito, irmãos? E a gente fica fazendo isso com Deus o dia inteiro. Há um pastor que diz que a hora que a gente mais peca é quando está orando. Porque a Bíblia diz que tudo que não for por fé, Romanos 14, 23, tudo que não for por fé é pecado. Acho que é lá mesmo que está. Tudo que não for por fé é pecado. Então você imagine, irmão. Aí você está orando e não está por fé, porque você não está crendo que já é seu. Você está pecando orando. Então não tem sentido eu pedir para o Douglas a garrafa, sendo que a garrafa já está comigo. E a gente fica pedindo para Deus o que já é nosso.
Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Então, Deus. Obrigado. Então, o que já é seu, você não tem que pedir. Você só tem que se apropriar e agradecer. E tudo que a cruz conquistou, a gente canta, né? É direito nosso, é nossa herança, porque somos filhos. A gente precisa, irmãos, de uma vez por todas resolver isso dentro de nós. Isso vai facilitar a nossa vida diante das adversidades. Então vamos lá. Eu não sei porque essa primeira parte, mas o Senhor sabe. A segunda eu sei por quê, porque eu me programei aqui. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia agora. Aleluia. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Então não é muita oração, muito poder. A gente pode mudar um pouquinho isso aí. É muito crer, muito poder, amém, irmão? Eu prefiro 1 minuto de oração com fé. Agora eu já estou falando da oração do pedir mesmo, de querer alguma coisa de Deus, do que orar 2 horas sem fé. Eu prefiro 1 minuto de oração orando na nova aliança, orando conforme a obra consumada da cruz, do que orar o dia inteiro na velha aliança. Aleluia. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 17. Vamos ler bastante aqui. 1 Samuel capítulo 17. Posso ler? Versículo 3. A gente vai pular alguns versículos, tá? Vamos lá, porque o texto é bem longo. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles estava um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Para que vocês tenham uma noção dessa altura, na nossa medida, quase 3 metros de altura. Quase 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia também grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Só um segundinho, gente. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel. Dai-me um homem, para que nós 2 pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, desalentaram-se e temeram muito. Versículo 20. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará o homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso? Diga comigo, quem é esse incircunciso? Amém. Para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro
versículo 40, irmãos. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Perdão que eu pulei para o 37 e não falei com vocês, né? Agora nós estamos no 45. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. 51. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Recline sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra lida, mas melhor do que a leitura é a revelação, Espírito Santo. Portanto, fale aos nossos corações o que está no teu coração, Senhor. Vá no profundo do nosso ser, fala num lugar chamado Espírito, porque esse lugar é terra boa. Nós já sabemos que a semente é boa, e semente boa em terra boa germina, cresce e dá muito fruto. Espírito Santo, por favor, fale conosco. Espírito Santo, eu tenho total convicção que eu não tenho nada para dar a ninguém aqui. Pelo contrário, eu sou mais um que precisa receber. Portanto, Espírito Santo, revela-nos a tua palavra na profundidade do nosso ser. O Senhor conhece a necessidade de cada um, destes que estão aqui, destes que me assistem. O Senhor sabe da necessidade de cada um. E a nossa oração, Espírito Santo, é para que o Senhor se sinta mesmo à vontade, que o Senhor seja intenso nessa noite e fale além da expectativa do nosso coração, Senhor. Traga revelação, traga luz, traga entendimento. Se há alguma área em trevas na nossa vida, traga luz agora. Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor, como nós somos carentes da tua ajuda. Espírito Santo, ensina-nos nessa noite. Espírito Santo, vê em nós alguma área na nossa vida que precisa ser melhor, que precisa de uma palavra, de uma frase, eu não sei, mas fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações, traga revelação, traga luz. Ajuda-nos a fortalecer na fé, e a fé vem pelo ouvir. Por isso, Senhor, fale ao nosso coração. Traga maturidade no nosso coração, traga essa consciência plena do que o Senhor já falou, que nós somos filhos. Ajuda-nos a acabar com toda crise de incredulidade, com toda crise de identidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos muito da ajuda do Senhor. Espírito Santo que em nós habita, se relaciona conosco mais uma vez. Fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, traga coisas profundas a nós, Senhor. Convença-nos, Senhor. Nós queremos ir além de um texto lido. Nós queremos ir além de uma história de Davi, Golias e Saul. Nós queremos ir muito além. Nós queremos que o Senhor traga luz, entendimento, traga esse contexto para os dias atuais. E fale conosco. Fale aquilo que nós podemos viver e praticar. Convença-nos, Espírito Santo, que não seja nada do homem, mas seja tudo do Senhor. O Senhor é a nossa fonte.
Por favor, Espírito Santo, nós declaramos dependência. Nós declaramos dependência. Nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos dos teus conselhos. Por favor, fale conosco. E que os nossos ouvidos estejam atentos. E que nada venha nos distrair. Que nada nesse instante seja mais importante. Mesmo para aqueles que estão em casa, que facilita um pouco mais a distração. Mas que nada seja mais importante do que ouvir a tua palavra, do que ouvir a tua voz, do que ouvir os teus direcionamentos. Nós queremos priorizar o teu falar. Em o nome de Jesus nós oramos. Em o nome de Jesus, digam graças a Deus. Aleluia. Eu já ministrei essa palavra lá no início da pandemia, mas o Espírito Santo, quando eu estava pregando semana passada, aqui em cima dessa plataforma, o Senhor me lembrou e disse a mim que era para trazer esse tema novamente. Por isso que eu até falei para os irmãos que eu ia, de certa forma, dar uma continuidade no que nós tratamos semana passada. E é exatamente o que acabamos de ler que nós vamos falar um pouco. Se você analisar esse texto com bastante calma, e é o que a gente vai fazer agora, você vai perceber que existe um paralelo dessa história que a gente conhece muito bem, desde criança. A gente aprendeu essa história com o que nós estamos vivendo. Existe um paralelo muito forte e assim, que não é nem difícil, não precisa de tanta revelação para ter esse entendimento dessa realidade que estava vivendo Israel para a realidade que estamos vivendo hoje. E eu coloquei algumas coisas aqui, eu não quero perder, por isso eu vou até mostrar para vocês lendo. Naquela época que Israel foi afrontado, como nós lemos o texto, Israel já era uma nação poderosa em batalhas. Era um povo que não perdia batalha. Onde eles iam, eles acabavam com tudo. O povo tinha medo deles. Todos os estrangeiros, por onde Israel passava, quando sabia que Israel ia passar, já tremia. Porque era de fato um exército muito poderoso. Até porque um exército de Deus, um exército que era famoso naquela época, um exército que onde passava, destruía tudo. A gente não está discutindo aqui questão de por que isso acontecia nesse instante, tá, irmãos? Porque, poxa, Deus não é bom e tal, mas aí é para outro momento. Velha aliança tem essas coisas mesmo. Deus só tinha um povo. E eles eram famosos como seres poderosos. Eles já tinham essa fama de um exército poderoso. Então nada naquela época afligia Israel. Era uma nação poderosa. Nos nossos dias, até um pouco antes, eu posso dizer melhor, era um Estados Unidos da época. Uma nação poderosa, a mais poderosa do mundo. E era assim, e muito mais do que isso ainda, era Israel. Até que houve um episódio, que a gente conhece bem a história, que mudou tudo. Se você analisar o texto, a Bíblia diz que Saul ordenou a batalha. Saul mandou o exército de Israel ir para a batalha contra os filisteus. Porque na mente dele, vamos destruir mais um povo aí. Vamos para mais uma vitória. Porque onde eles iam, o currículo era esse, era só vitória. E a ordem foi dada a Saul para mexer com o filisteu. Porque eles não sabiam de um elemento surpresa. E o elemento surpresa apareceu. Quando eles estavam ali se preparando para a guerra, existia só um vale entre eles, e eles um monte, os filisteus no outro. Quando vai para a peleja, eles encontram uma novidade nunca vista. Algo que jamais eles poderiam imaginar na mente deles que poderia acontecer. Era, de fato, algo novo. E o que aconteceu com a humanidade há um ano atrás? Um episódio novo. Eu não consigo me lembrar quando foi o primeiro momento que eu ouvi falar desse Covid. Mas em março todos nós ficamos sabendo de um tal de vírus que estava matando. E botou terror no mundo inteiro.
E está botando terror até hoje. E a gente não sabe quando vai parar essa guerra. É uma terceira guerra mundial sem arma, irmãos. O mundo parado, a economia quebrada, as pessoas perdidas, poder político perdido, a economia perdida, todo mundo perdido. A medicina perdida, a ciência perdida. Então, a humanidade está diante de um fato novo, como Israel também esteve diante de uma situação nova. E esse vírus está afrontando o mundo inteiro, irmãos. Esse vírus invisível se tornou o Golias da humanidade. Se tornou o gigante. Porque pense comigo, qual era o medo do exército de Israel em relação ao gigante? É do tamanho dele. Sim, mas por quê? Porque ia morrer. E qual é o medo hoje da humanidade? Morrer. E por um vírus invisível. Então esse fato novo que aconteceu na época de Israel, aconteceu há 1 ano atrás no mundo. Um gigante apareceu que ninguém vê. E que está matando muita gente. E vocês não tenham dúvida que quando esse gigante apareceu 1 ano atrás, o que Deus esperava da igreja é um outro comportamento. A igreja se comportou de uma forma muito equivocada. Agora por quê? Porque eu dou do que eu tenho. Eu não posso dar daquilo que eu não tenho. E o que a igreja veio adquirindo no passar dos anos? A gente falou um pouco sobre isso na primeira mensagem. A igreja está desestruturada no que se fala sobre fé. A igreja falhou, irmãos. A igreja que poderia hoje ser o refúgio, quando eu digo a igreja, Cristo através da igreja, o refúgio da humanidade, falhou. Porque esse gigante invisível afrontou o mundo e também a nova Israel de Deus, que é a igreja. A igreja está perdida. Eu vou te dizer mais. A igreja, muitos membros da igreja, estão mais perdidos que não crente. Está mais incrédulo do que não crente. E há um gigante que está afrontando a igreja. E o comportamento da igreja esperado pelo céu não era para ser esse. Mas a igreja está tão debilitada. Nós estamos vivendo um tempo onde nós podemos dizer que a igreja está dormindo. Porque a Bíblia diz para nós que as 10 virgens dormiram. A igreja fracassou, irmãos. Eu não estou dizendo isso para te dar uma má notícia, irmãos, mas para te dar uma verdade. E que quando eu falo a igreja, eu também não posso totalizar todo o crente. Porque existe ainda uma igreja remanescente. Existe uma igreja poderosa. E eu creio que o que nós temos ensinado aqui é para que faça de nós homens e mulheres poderosos. Vocês sabem do que temos falado há 1 ano sobre esse Covid. Mas quando eu falo a igreja de Cristo na sua totalidade, fracassou, irmãos. Temeu a afronta do gigante invisível. Está morrendo de medo da afronta. E nós não lemos o texto todo por causa do tempo, mas o texto diz para nós que Israel, presta atenção, eles foram afrontados, sabe por quantos dias, irmãos? Sabe quantos dias o gigante levantava todo dia de manhã e chegava e gritava com o exército: vem cá, vocês são bons? Vocês não são fortes? O diabo ficou enfurecido com tantos demônios que a igreja expulsou dos corpos no mundo inteiro. E ele veio com esse vírus agora e fala assim: quem é vocês? Você já parou para pensar nisso? A fúria do inferno com a igreja a nível mundial. Quantos demônios, quantas vezes nós paralisamos os projetos deles? Quantas vezes eles quiseram matar, mas não matou porque um crente foi lá e expulsou ele, queimou ele no nome de Jesus. Para pensar no mundo espiritual a ira que Satanás tem da igreja. A nível mundial, irmãos. Quantas vidas foram libertas? E não vamos falar só de expulsação de demônio, não. Vamos falar de libertação por conhecer a verdade que nós pregamos.
Quantas vidas aqui ia para o inferno, mas porque alguém foi usado como igreja e salvou você? Para pensar como que o inferno está enfurecido com a igreja, irmãos. E aí ele levanta um gigante invisível e o que é que ele está fazendo? Ele está afrontando a igreja. Depois de 2000 anos que a igreja vem aí, ó, arrebentando com o diabo, vitória após vitória, igreja enchendo, as pessoas se convertendo, vidas sendo libertas, transformadas, casa de recuperação, recuperando gente, todo esse trabalho lindo, maravilhoso que tem sido feito. Esse é o currículo da igreja, como eu falei agora há pouco, o currículo de Israel, que não perdia uma batalha. A igreja vem nessa pegada. Aí vem um vírus invisível que para Israel foi um grande homem e afrontou e falou assim: agora eu quero ver se vocês vencem. É o que está acontecendo hoje com a igreja. O inimigo preparou um vírus para afrontar a igreja. E a Bíblia diz para você e para mim que esse inimigo, Golias, ele ficou, olha o paralelo, irmãos. Ele ficou por 40 dias afrontando Israel, colocando Israel com medo. 40 dias nos lembra o quê? Uma quarentena. Qual é o tempo que uma pessoa deve ficar isolada? Ainda que esse título, uma quarentena. Por que usar esse título, uma quarentena? Ainda que seja menos dias. Mas uma quarentena, Golias afrontou Israel. E a questão do Covid pede-se para ficar isolado, como Israel ficou isolado. Uma quarentena. E o vírus afrontando. E o vírus botando medo. E o vírus vai matar. Porque a proposta de Golias era matar. Tanto é que tinha lança. O projeto de Golias era matar. E o vírus também, o projeto dele é o quê? É matar. O exército de Israel ficou 40 dias parado. Economia. As pessoas trabalhavam, as pessoas tinham que produzir. Tiveram que parar tudo, irmãos, por causa de uma afronta. A família toda parada, todo mundo parado, e o exército ali sendo afrontado por um homem. E que não era para temer. Porque nós sabemos o resultado final do texto. Que não era para ter medo, irmãos. E nesse tempo, irmãos, a Bíblia não diz para você e para mim que Samuel estava na guerra, até porque ele não era homem de guerra e nem foi chamado para a guerra. Então pensa comigo, irmãos. Como é que Samuel escreve então e fica sabendo de tudo que tinha no Golias? Porque o povo de Israel por 40 dias fez questão de ver. Fez questão de analisar, fez questão de estudar. Não, ele tem uma lança que daqui dá para ver, olha o tamanho dela. Olha o capacete dele. Olha a ponta da lança. E cada detalhe que nós vemos, Samuel registrando das medidas, das armas de ataque de Golias, as armas de defesa, as armas de guerra. Cada detalhe, você pode ter certeza que foi estudado por Israel. Israel só conseguia ver, presta atenção nisso aqui, irmãos. Ele só conseguia ver a força de Golias, o poder de Golias. E o que está acontecendo com muitos hoje? Só fica estudando o poder do vírus. Ligado lá na Globo Beleza lá. Ah, deixa eu ver, porque é a informação que eu preciso ter, querido. Sabe a informação, melhor a revelação que você precisa ter? De quem você é. E não é de quem o vírus é. Não é quantos o vírus está matando. É de quem você é para dar vida. Para sua guerra espiritual, sua batalha da vida. A igreja não está entendendo, irmãos. Em nome de Jesus, receba isso. A igreja não está entendendo que nós estamos diante de uma guerra. E como eu disse semana retrasada, acho que passada também, não é joelho dobrado, em nome de Jesus, irmãos. Eu falei sobre a oração há pouco. Então o meu tempo com Deus é um, esse é outro. O que nós estamos vivendo, irmãos,
Não é joelhos dobrados, é punho cerrado, irmãos. É guerra, irmãos. É guerra. E outra coisa, sem medo. Porque a estratégia do inimigo não é vencer você, porque ele não vence. Ele quer colocar o medo para vencer você. Ele quer colocar a incredulidade para você vencer você. Por quê? Porque a cruz diz que ele foi vencido, mas ele usa outras estratégias para que as outras estratégias vençam você. E uma delas é o medo, a outra é a incredulidade. A outra é a crise de identidade. Então ele trabalha com o engano, para tentar camuflar, ele se camuflar e tentar enganar você de quem de fato você é. E a igreja falhou e continua falhando. Porque se você ouvir 50 crentes, 49 vai falar para você: a gente tem que orar, tem que orar. E na oração deles é dobrar o joelho e ficar pedindo. Agora eu pergunto para vocês: Deus foi lá e resolveu o problema de Israel? Não foi, irmãos. Não foi Deus quem resolveu o problema de Israel. Mas pastor, como assim tudo é Deus? Sim, calma. Se Deus quisesse de fato resolver o problema de Israel, não usava Davi. Quem resolveu o problema de Israel foi Davi, cheio de Deus. É diferente. Precisou de uma ação humana, irmãos. E eu volto a dizer: aquilo que Cristo já fez, é preciso de uma ação humana para materializar o que Ele fez, irmão. E que se chama fé. Porque ninguém tem uma ação humana se não for por fé. Israel ficou ali sendo afrontado, sendo 40 dias, se poderia resolver o problema em um. Aliás, em horas. Por quê, pastor? Porque foi resolvida. Está registrado para nós que foi resolvido. E nem diria horas, irmãos. Se a gente analisar o texto, vamos imaginar que Saul é que atrasa o processo, querendo colocar as armas dele em Davi. Então não dá mais para falhar, irmãos. Chega de falha. Nós precisamos nos posicionar em guerra. E o melhor dessa guerra, qual é a boa notícia dessa guerra, pastor? Que é uma guerra que você já sabe o que vai dar no final. O que vai dar no final, pastor? Eu te digo: nós somos mais do que vencedores. Porque para o nosso entendimento é o que vai dar no final, mas para o entendimento do Espírito é o que já deu há 2000 anos. Então não é o que vai dar no final, é o que já deu. Cristo já subiu na cruz e nos fez mais do que vencedores. Quando eu digo dar no final, eu estou dizendo para os nossos olhos físicos verem, mas no mundo espiritual já deu. Nós declaramos aqui, a todo instante eu declarei com a irmã da Eloá, com a Marísia, nós guerreamos aqui e falamos que o Zé Roberto estava curado, expulsamos esse mal, decretamos a cura. Já está em casa. Já está em casa. Mas é agora que o resultado deu. Às vezes as pessoas até pensam que eu sou meio que assim, frio. Porque quando me dão uma notícia dessa, eu não toco trombeta. Eu fico: glória a Deus. Eu já sei que vai acontecer. Nós precisamos saber, o milagre para nós tinha que ser natural. Tinha que ser natural. E não é porque deram a notícia que é frio. Não é nada disso, é porque é natural, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Porque somos bons? Não, porque Cristo morreu e nos fez mais do que vencedores. Voltando ao texto. E ali houve uma afronta, irmãos. E o que a gente está vivendo como igreja hoje a nível mundial é uma afronta. Onde infelizmente a igreja estabilizou, a igreja parou, a igreja temeu, a igreja se escondeu. E muitos grandes pastores, irmãos, temendo o vírus. E eu vou dizer mais ainda: e se o vírus matar? Então essas pessoas estão temendo o que? A morte. Quando Paulo diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então está temendo o quê? Está temendo o vírus? Não, está temendo pior ainda, está temendo a morte.
Então há uma crise dentro de nós, de muitos, que começa onde? Na identidade, saber quem ele é. E quem somos nós? Nós somos filhos que formamos uma igreja. E o que a Bíblia diz sobre a igreja? Que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Esse vírus, ele é mais que infernal. Se tem uma família paralisada que não rompe na droga, na bebida, a gente já chama essa família de uma família que tem quadros demoníacos, quadros que nem que seja, talvez não tenha de possessão, mas tenha de opressão. A gente já imagina aquela situação, já define como causa que precisa resolver no mundo espiritual, diabólica. Agora imagine um vírus que para o mundo. Se uma família paralisada já tem quadro diabólico, imagine o mundo paralisado. Você já definiu isso no seu espírito, que esse quadro é de demônios? Quem já definiu isso? Que é o diabo. Ah, poucos, achei que todos. Nem todos. Levanta a mão, você que crê que realmente isso é demônio, esse negócio. Pronto. E como que a gente resolve o problema de demônio? Na autoridade, irmãos. Eu não resolvo o problema. Quem aqui, irmão, já expulsou demônio? Levanta a mão. Quem já expulsou um demônio? Eu vou tentar acertar como você expulsou esse demônio. Se eu estiver errado, você me corrige. Você viu a pessoa está aqui da sua frente, endemoniada, toda curvando, toda torta. Você fez assim, ó. Pai, em nome de Jesus, tira o demônio dela, Pai. E você chorou. E quando você levantou, ela estava bem e falou assim: obrigado pela sua oração, eu estou bem. Quem fez assim? Ninguém? Então como que você fez? Você impõe a mão, não é? Com toda a autoridade. Eu te dou uma ordem, mão para trás, qual é o seu nome, não é? A gente tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. E tem gente aí que até brinca com esses negócios. É a mesma atitude que você tem que ter em relação ao vírus. Vírus do inferno, no meu corpo, nananina não, aqui você não entra. E pronto, acabou, o meu Cristo está aqui. E se você entrar para matar, quem vai ser morto é você, porque o meu Cristo é vida. E se você entrar, você vai morrer, hein? Não entra não. Eu estou te dando uma ordem, em nome de Jesus. Não entre nesse corpo, que se você entrar, você vai morrer. Eu já estou te adiantando. Quem avisa, inimigo é. Ah, e para outra pessoa, vírus do inferno, eu estou te ordenando, morra nesse corpo. Você não tem o poder de prosperar nesse corpo. Não é assim que a gente expulsa o demônio do outro? Tá. A igreja não está discernindo que nós estamos numa batalha espiritual, como essa de Golias. Porque Davi chega depois que o exército de Israel ficou ali 40 dias só olhando o poder do inimigo, e com isso Israel temeu. Só mais um pouquinho aqui. Onde você está alimentando a sua mente, irmãos? Onde você está alimentando a sua alma? O que você está deixando entrar no seu coração? Você fica quanto tempo em rede social olhando quantos os vírus estão matando? Essas informações falsas que tem por aí. E ainda que fossem verdadeiras, e ainda que fosse o dobro, o triplo, 10 vezes mais, é aí que você busca a fé, irmão? São esses números que movem você? É isso que Israel ficou estudando o gigante. Por isso que eles tinham informações dos detalhes do gigante, irmãos. Aí a Bíblia diz para nós que chega um homem chamado Davi. E quando Davi chega, ele faz totalmente o contrário, irmãos. E esse tem que ser o nosso comportamento. Não é de todo Israel, é de Davi. Tem gente que fica assim: mas pastor, eu sei disso pelo Espírito, irmãos. É claro que não são todos, mas tem gente que fica assim, meio que discordando de mim. Por quê? Porque fica olhando a maioria. Ah, mas o pastor, eu não vou citar nome aqui não, mas que vocês conhecem, de televisão aí. O pastor tal, pastor, ele veio de outra forma. Um pastor tal estava chamando o Brasil inteiro para orar. O pastor tal convocou um jejum no Brasil. Pastor, a linha que os outros estão ensinando é a maioria, outra linha. É, a maioria também foi afrontada e ficou lá como covarde. Um Davizinho foi lá e resolveu o problema. Até eu não vou pensar que é a maioria que resolve. Eu não estou nem em ser maioria.
Eu só quero glorificar a Deus porque pela graça dele, Ele me deu outro discernimento. E eu estou debaixo desse discernimento desde o início da pandemia. Há um dom chamado discernimento de espírito, irmão. E eu discerni que esse espírito é do inferno. E ele veio do Espírito de Deus para o meu espírito. Então ninguém vai roubar isso mais. Não adianta falar que o Brasil inteiro pensa diferente. Pode pensar o Brasil inteiro, irmão. Esse vírus eu não trato ele como uma doença. Eu não trato ele como um quadro de oração. Não, mas até porque nem este nem outras áreas da minha vida eu tenho mais orado. Eu só tenho me apropriado como filho, como eu falei agora há pouco. Eu tenho dedicado sim tempo em oração, mas para adorar o meu Deus, o meu Pai, para estar com Ele. Ele já sabe de tudo que eu preciso e tudo é meu, irmão. Está consumado, irmão. Agora, pegar um vírus desse e orar, pedir a Deus, irmão, essa aí é a meninice da igreja, irmãos. Me perdoe, irmãos, com carinho. É a meninice da igreja. Uma igreja que Cristo levantou com todo o poder, com toda a autoridade, com todo o domínio, com todo o governo, para instituir um reino, estabelecer um reino, derrotar inimigos, que era o povo de Israel, é a nova Israel de Deus, se comportando como meninos na fé, se aterrorizando. E enquanto Israel estava ali estudando a todo instante o gigante, e dando as informações, que infelizmente, como muitos que tem por aí, que sabem de tudo sobre esse vírus, o que a ciência fala, o que o governo fala, não, o que o decreto fala, e que não sei mais o que fala. Enquanto Israel estava só buscando o poder do gigante, chegou alguém que foi buscar a falha do gigante. E qual é a falha do gigante? Qual é a falha do vírus invisível? Qual é a falha dele, irmãos? Eu vou dizer qual. É que o que está no poder dele, o que tem o poder de matar e está dentro dele, intrínseco dentro desse vírus, é o diabo. Mas então, qual é a falha do diabo? É que o diabo é derrotado. Então acabou. O diabo, ele se rende à igreja. Não é a igreja que tem que se render ao diabo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é a igreja que não prevalece contra as portas do diabo. Jesus, ele disse assim: eis que vos dei autoridade para pisar, é pé, debaixo do nosso pé mesmo, serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a falha do vírus. Ele não veio de Deus. Porque se ele viesse de Deus, como muitas enfermidades, não é que Deus coloca, mas Deus permite, até porque quer recolher essa pessoa, é uma coisa. Agora, recolher por causa desse vírus, e ainda ter que ficar lá sendo humilhado no cemitério, que não pode ter um velório, uma despedida. Vocês acham que isso é Deus? Ah, pastor, mas tem muitos morrendo, pastores, líderes. Não estou querendo expor ninguém aqui não, irmão. Cada um anda na sua fé. Cada um anda na sua fé. Eu estou falando aqui da minha fé. E não estou expondo ninguém aqui, irmãos. A fé de ninguém, cada um anda na sua. Mas eu não posso crer que Deus ia permitir o diabo tirar a vida. Quando esse capeta do inferno tentar entrar na minha vida através desse vírus, ele vai ver que aquele que vive habita em mim, a primeira coisa. A segunda coisa, ele vai ver que essa vida que eu tenho, não foi ele quem me deu. Então, se não é ele quem me deu, ele não tem o direito de tirá-la. E vocês não sabem que o diabo, ele tira de um para dar para o outro? O diabo não cria nada, ele não tem nada. Ele rouba daqui e dá aqui. Então quando ele vem tentar pegar a minha vida para dar, ele precisa ver se essa vida tem direito legal para ele pegar. Como não tem, eu não tenho direito de tirar. E ele encontra na linguagem popular toco aqui. Porque de cara já tem anjos acampados ao meu redor. Ele fica ao derredor procurando se ele pode me tragar. De cara ele já encontra anjos. Só que a gente precisa crer nisso. A gente tem que crer nisso. E se ele passar esses anjos, por um descuido do anjo, ele encontra Jesus. E que ele não passa nunca. Mas vamos imaginar que ele passe.
Jesus está dentro do Pai, ele tem que brigar com o Pai agora. Quando é que esse vírus, quando eu tenho esse entendimento, essa fé, essa convicção plena, quando é que ele pode me matar? Nunca, irmãos. Nunca. Então Davi chega, para a gente concluir. Davi chega, e ao invés de Davi ver o que 40 dias Israel via, o dia inteiro, ele vai levar comida para os irmãos dele, e ele vai por um outro propósito. Mas quando ele vê a situação, ele fala assim: quem está afrontando aí? Aquele Golias lá. Mas peraí, ele é filisteu? Mas filisteu não faz parte da linhagem de Israel, então ele é incircunciso. O que é uma pessoa incircuncisa? Que não tem aliança com Deus. Circuncisão, aliança. Incircuncisão, sem aliança. Talvez ele é incircunciso. Se ele é incircunciso, ele não tem mais poder que nós. Ele pode ser até mais forte, mais alto, mas mais poderoso ele não é, não. Quem é esse circunciso que afronta, olha agora, o exército de um Deus vivo? Quem é ele? Então Davi podia, que tamanho é a lança dele? Que tamanho que é o escudo dele? Que tamanho que é o capacete dele? Quanto pesa? Não, Davi não preocupou com nada disso, como muitos se preocupam hoje com a questão do vírus. Eu só quero saber o seguinte: de onde esse vírus veio? Estou falando questão de China, não. Estou dizendo mundo espiritual. De onde é esse vírus? E Davi pergunta então: quem é esse incircunciso? Davi olhou a falha, a fraqueza do inimigo. É por isso que ele derrotou. O exército de Israel era de Deus? Claro que era, irmãos. Mas se Davi não aparecesse, ia morrer ali. Ainda que seja de fome, ia acabar a comida, ia morrer. De alguma forma. Ou até mesmo em guerra. Mas o exército era de Deus. Irmãos, Deus não vai fazer o que é para você fazer, não, meu irmão. Principalmente depois da obra consumada da cruz. Por isso tem muita gente morrendo. Por isso tem muita gente morrendo. Por essa falta de consciência de saber quem Ele é. Irmãos, em nome de Jesus, entenda com muito amor isso. Porque se eu não falar essa parte, fica meio confusa a sua mente. Por que tem um monte de gente morrendo? Porque, irmãos, a gente anda na revelação que a gente tem. Só que essa revelação que a gente tem, às vezes traz vida ou traz morte. E eu não vou nem falar só dessa área. Por que tem muitos crentes que sofrem em outras áreas? Por que tem muitos crentes que vivem uma vida pior do que a vida do ímpio, irmãos? Porque anda na fé que tem, e essa fé dele está muito rasa. Crise de identidade. Incredulidade em excesso, não crê, não crê. O nosso maior inimigo é a incredulidade, irmão. Não é o diabo já é derrotado. Só que Davi, ele olha diferente, irmãos. O tema dessa mensagem é: o que você está vendo, irmãos? Nessa pandemia, o que você está vendo? Você está vendo o vírus ou vendo o poder de Deus? Vendo o vírus ou vendo a obra consumada da cruz? Vendo o vírus ou vendo quem você é em Cristo? Davi, ele não vê as qualidades do Golias, mas ele vê o defeito. E ele fala: se você vem a mim com espada, escudo, lança, você pode vir a mim do jeito que você quiser. Você pode tentar de tudo que é jeito. Você pode vir pelo ar. Você pode querer entrar pela boca. Você pode querer entrar pelo nariz. Quando eu coçar o nariz, tirar Você pode, eu escapei lá, esqueci de limpar a mão. Você pode entrar por aqui. Você pode entrar pelo olho, na hora que eu cocei o olho. Você pode entrar por qualquer lugar que a ciência está dizendo que você entra. Você pode vir com todo o seu aparato, todas as suas estratégias. Mas do meu interior há um rio, há um poder, há uma vida que vai a você em um nome. Aliás, nos dias atuais nem precisa dizer assim. Há um poder que vai contra você. Não é mais o nome, é Ele próprio agora. Não é uma procuração que Davi tinha. O próprio Cristo vai contra ele. Ele habita dentro de nós. Pegou aí? Pegou? É Ele quem vai contra. Em nome do Senhor dos Exércitos. É pouco.
não é em nome dele. Tudo bem que eu oro por situações em nome, mas quando se trata de dentro de mim, é ele quem está aqui. E não sou eu que uso nome nenhum, é ele mesmo que se usa com o seu próprio poder. Você vai entrar, entra pelo ouvido, pelo nariz, onde você quer entrar. Mas você vai pegar toco, vírus, porque tem vida dentro de mim. Tem vida. Você é morte, que tem vida. Então você não tem poder contra a vida. E quando a morte vem contra a vida, quem morre é a morte. Por isso que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Aí o texto diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você precisa viver essa fé, meu irmão. Não é uma informação ao léu que a gente passa para todo mundo e todo mundo fica blindado. Não, é um crer individual. Por isso é importante, irmãos, o seu tempo com Ele. Por isso é importante a oração, mas no sentido de relação. Não a oração no sentido de pedir para Deus para fazer o que Cristo já fez, mas a oração no sentido de relacionar com Ele, para ter convicção de que você já é mais do que vencedor. A oração não é para você convencer Deus de te dar. A oração é para que você seja convencido que Ele já te deu. Ah, vou repetir, ficou legal. Dá para pôr um banner lá no Facebook. Ah, já esqueci. A oração não é para você convencer a Deus de te dar alguma coisa. A oração é para que você esteja com Ele e seja convencido que Ele já te deu. Ah, querido, usufrua do melhor dessa terra. Tenha uma vida plena. Descanse. Não seja afrontado mais por esse Golias. Ele já é derrotado. Ele é incircunciso. Fique de pé no seu lugar. Dá um aleluia aí. Dá um glória a Deus aí. Maior é o que está em nós, amém? A vida dentro de nós. A vida dentro de nós. E quem tem o poder de tirar essa vida é só o nosso Cristo. O diabo não tem o poder de tirar a nossa vida. Ele não tem direito legal de tirar a vida que Cristo nos deu. Só quem deu tem o direito de tirar. E quem deu foi Cristo. Tá, meus irmãos, não é joelho no chão. Joelho no chão eu faço em qualquer outro momento. Mas quando se trata de vírus, quando se trata de adversidades, principalmente que nós discernimos ser demônios, não é joelho no chão. É punho cerrado. É guerra. É batalha. O diabo não tem o poder de tragar os crentes. Ele é bravo, ele é furioso, ele tem ódio de nós. Ele até tenta. E infelizmente ele tem sucesso na vida de quem? Aqueles que deixam ele tragar. Por isso que o texto diz, buscando a quem possa. Olha que interessante isso, nós já vamos batalhar, está passando um pouquinho do horário, nós vamos batalhar, recolher dízimo e oferta e terminar, mas presta atenção, irmãos. Esse vírus já foi descoberto pela ciência. Quando ele entra num corpo, ele procura a parte mais frágil do corpo, a parte vital e fraca para matar. Então ele não é tão forte assim. Pensa comigo, irmãos. Porque se ele fosse forte assim, por que ele não procura a parte mais saudável então? Ele procura mais forte, mais fraca. Agora pensa comigo. O inimigo das nossas almas também, ele sempre está procurando em nós a parte mais frágil, a parte que no passado ele pegou a gente, no passado ele fez história com a gente, e ele sempre quer atacar exatamente na área mais frágil. Isso não faz você entender mais ainda o que estamos pregando? Sempre buscando a área mais frágil.
Agora, por que o inimigo faz isso também? Porque ele é fraco. Porque se ele fosse bom mesmo, se ele fosse forte mesmo, ele procuraria a parte mais forte. Você precisa ter essa consciência quando você vai entrar numa batalha contra ele. E você não vai entrar por você, porque você já está guardado no Senhor. Você é filho, você é tudo que pregamos aqui, mas você vai entrar por outros. É o que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos determinar, nós estamos em batalha espiritual, já tem mais ou menos uns 10 dias, nós vamos ficar por 30 dias nessa batalha. Muitas vidas já foram curadas, mas é muita gente que já foi curada. Agora o que acontece, irmãos? O dia que nós batalhamos pela vida do Zé Roberto, falei com a Eloá, pode olhar lá no WhatsApp dela, da Marísia, eu falei já tem bastante tempo, ele está curado, mas ele chegou em casa que dia? Ontem. Então preste atenção, tem uns 20 dias que eu falei que ele está curado. Então eu falei de 30 dias, porque o processo da cura já aconteceu, está acontecendo, mas tem o tempo do restabelecimento da saúde para o médico dar alta. Em 30 dias nós vamos ver a história de Juiz de Fora sendo mudada. Amém, irmãos? Por isso que nós pusemos 30 dias. Senão 5 dias resolveria. Mas como é um quadro onde a gente precisa ver com os olhos físicos, então por isso que a gente colocou um tempo maior, para a gente ver os resultados, os noticiários dizendo: está parando de morrer gente. Eu quero mais aleluia. Está tendo mais altas como nunca teve. E nós não estamos vendo mais Covid assim. Nós vamos fazer como igreja. Pastor, seria bom a igreja de Juiz de Fora inteira fazer, seria bom. Mas preste atenção, só Davi resolveu o problema. Só um homem. Esse grupo aqui é o suficiente. A igreja do centro está fazendo batalha lá, da cidade alta, culto de manhã. Mas esse grupo aqui é o suficiente. Um aqui tem autoridade para isso. Mas nós vamos todos fazer. Então estenda suas mãos para uma direção que você quiser estender.